Olá, queridos. Aqui quem fala novamente é o professor Ailton, professor de matemática da Escola Conde Pereira Carneiro da Quinta CRE. Nós daremos continuidade às nossas correções, queridos. O formulário de frações equivalentes, né? Que foi disponibilizado para vocês na última segunda. Então faremos a correção dele aqui juntos, tá bom? Marque a opção que temos uma fração equivalente. Bom, queridos, o vídeo do professor do Reeduca ficou excelente, né? E a gente vai complementar o trabalho dele fazendo essas questões aqui juntos, tá bom? Então, lembra como a gente descobriu a fração equivalente, né? Eu tenho aqui a fração 6 décimos, tá certo? Então, como que eu encontro uma fração equivalente aqui? Ou eu poderia, né, multiplicar em cima e embaixo por o mesmo número. Por exemplo, sei lá, vou escolher o 2. Eu teria 6 vezes 2, 12. E 10 vezes 2, 20. Né? Teria 12 sobre 20 ou 12 vinteavos, como queiram. Então, seria uma construção de uma equivalente. Ou então, eu poderia aqui dividir, né, por exemplo, por um outro número, né? O 2, por exemplo, né? Aqui o 6 por 2 e o 10 por 2 tem que ser pelo mesmo número, tá bom, queridos? Quando você trabalha, lembra o numerador que está em cima e o denominador que está embaixo. Quando você for dividir, o mesmo número que você divide em cima, você tem que dividir embaixo e multiplicar o mesmo número que você multiplica em cima e multiplica embaixo. Então, o professor lá explicou, né, que a construção de frações equivalentes ela é feita dessa forma quando a gente trabalha de forma prática, né, com os números, com a tabuada efetivamente. Então, se você perceber aqui, uma construção equivalente aqui, de fração equivalente, por exemplo, não poderia ser a letra A, né? Porque, por exemplo, eu teria que pegar aqui um número natural que multiplicado por 6 dê 28. Eu não vou encontrar, por exemplo, porque se eu escolher, por exemplo, 4, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Opa, já passou dos 28. Então, essa daqui já... A letra A já estou descartando. Tá? Vamos pensar na letra B. Espera aí, vamos ver a letra B. Bom, vou pensar aqui no 2, né? O 2 eu já fiz, né? Eu trabalhei com 2 já. Vamos trabalhar com 3, né? Vamos pensar na multiplicação. Ó, 6 vezes 3, 18. 10 vezes 3, 30. Opa, perfeito, né? A letra B aqui é uma construção de uma fração equivalente a essa. Vamos ver que a gente não vai encontrar outra. Ó, essa daqui, por exemplo, vamos dizer aqui, do 6 eu fui para o 4. Então, peraí, eu não vou encontrar nenhum número natural, tem que pensar nos números naturais, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 1 eu não posso pensar porque o 1 é divisor de qualquer número. Então, eu tenho que pensar a partir do 2. A minha investigação é a partir do 2. Então, por exemplo, se eu fosse dividir o 6 por 2, por exemplo, vai dar 3, não vai dar 4. Né? Então, essa aqui já furou também. Bom, e aqui, se eu pensar, como do 6 eu fui para o 15, eu tenho que pensar multiplicando para aumentar o numerador. Então, por exemplo, 6 vezes 3 dá 18, 6 vezes 2 dá 12, né? Nem o 15 já não aparece. Então, de forma é, exploratória, eu consigo, de forma fácil, investigar que é a letra B, né? Eu consigo descartar as outras alternativas. Eu fiz isso tudo, queridos, para te explicar, porque o aluno que tenha habilidade com tabuada, ele faz isso aqui muito rápido, tá certo? Mas o objetivo é que você entenda. Aqui, encontre a forma irredutível da fração. Ó, a questão da irredutibilidade, né, de ser irredutível, é o seguinte: no processo de construção de frações equivalentes, né, se a gente usar, por exemplo, o processo de divisão, por exemplo, por exemplo, voltei aqui para o 3 para te explicar. Se eu dividir aqui por 2, né, e aqui por 2, eu vou ter o quê? 3 quintos, né? Opa, peraí. Eu consigo, quando eu encontro 3 quintos, eu consigo simplificar mais, eu consigo reduzir mais, eu consigo encontrar uma fração equivalente com numerador e denominador mais baixo? Eu não consigo, queridos. Então, por isso,
né? Por exemplo, 3/5, e que já é resposta, olha lá, a gente já matou, né? É a fração que é equivalente a essa e também é irredutível, porque eu não consigo simplificar mais ela. Não tem uma fração que eu consiga reduzir mais esse numerador e esse denominador. Tem que ser o mesmo valor, tá, queridos? Que você trabalha em cima, trabalha embaixo. Ou divide ou multiplica. No caso, a multiplicação eu não posso fazer porque eu vou ampliar, né, o numerador e vou ampliar o denominador. Seriam construções de outras frações equivalentes, mas aqui nesse caso eu quero uma equivalente particular. Equivalente particular nesse caso aqui seria a irredutível, tá certo? Eu não tenho mais como mexer nessa fração aqui, a menos que eu queira ampliar, né? E o objetivo não é ampliar, é reduzir, por isso irredutível, tá bom, queridos? Então, com isso, quando a gente trabalhou a ideia aqui da 3 bastante, a gente já automaticamente fez a 4. A gente só inseriu esse conceito de irredutível, tá certo? Bom, assim, qual é a fração irredutível que representa um trimestre em relação a um ano? Queridos, quando se fala aqui o trimestre em relação a um ano, eu quero uma parte de um ano, tá? E essa parte é um trimestre. Um trimestre, queridos, são 3 meses. Em um ano eu tenho 12 meses. Então, a fração que eu tenho, na verdade, aqui é 3/12. Essa é a fração que eu tenho nessa construção aqui de um trimestre em relação a um ano. Só que aqui ele quer a fração irredutível que representa isso, né? Não basta eu construir essa fração aqui. Eu quero a irredutível. Bom, se eu quero a irredutível, lembra, a gente falou anteriormente, eu tenho que reduzir o numerador e o denominador ao máximo. Então, por exemplo, eu tenho 3/12. Se eu simplificar por 3 o numerador e o 3 o denominador, que tem que ser o mesmo número, não pode esquecer disso, 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu vou ter o quê? 1/4. 1/4 vai ser a minha fração irredutível nessas condições aqui. Tá certo? Inclusive, esse exemplo aqui eu peguei da própria videoaula. Bom, simplifique ao máximo a fração. Tá certo? Esse aqui, na verdade, esse exercício é uma outra forma de fazer o pedido das mesmas coisas que foram pedidas anteriormente. Quando eu simplifico ao máximo, queridos, na verdade, eu estou reduzindo a fração. E como é ao máximo, na verdade, eu estou te pedindo a fração irredutível disso. Tá? Foi só uma outra maneira de escrever o mesmo enunciado. Então, aqui, eu preciso das suas habilidades na tabuada. Se eu escolher, por exemplo, 25, eu tenho 25 por 25, vai dar 1. E 125 dividido por 5 vai dar 5. Né? Então, você tem 1/5. Tá certo? Ah, professor, mas eu não vou enxergar o 25. Não tem problema. O 5 você enxerga. Você não pode esquecer, por exemplo, que todo número que termina em 5 dá para dividir por 5. Então, você divide 25 por 5, o 125 por 5. Se você fizer isso, 25 por 5 vai dar 5. E se você fizer 125 por 5 vai dar 25. Então, você vai ter 5 sobre 25, ou então 5/25. E aí, se você dividir o 5 sobre 25 por 5 de novo, você vai ter 5 dividido por 5 dá 1 e 25 dividido por 5 dá 5. Então, você vai ter 1/5 do mesmo jeito. Então, assim, é muito comum que os alunos não tenham essa capacidade assim, de visualizar, que dá para escolher o melhor número logo para fazer a simplificação. Então, o aluno faz aos poucos, não tem problema. O negócio é chegar na simplificação. Tá bom, queridos? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Até o próximo vídeo.